Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo bem com você? Pessoal, passando por aqui hoje para deixar um breve testemunho do que aconteceu, de algo que aconteceu comigo. Eu tenho observado que em alguns vídeos eu venho falando de um processo doloroso que eu passei, um processo de dor que me causou sofrimento, choro e angústia. E aí eu quero falar para vocês hoje. Eu não estava pronta ainda para falar, mas o Senhor ele tem ministrado no meu coração essa semana para que eu possa compartilhar com vocês o que foi que aconteceu. Então, assim, para que vocês entendam, eu tenho um filho, ele tem 2 anos e pouco, e antes do meu filho ao menos nascer, quando eu pensei em ser mãe, eu já tinha o intuito de ter 2 filhos, né? E também que não tivesse uma diferença muito grande de idade entre eles, para que eles pudessem crescer juntos, né? Crescer unidos, amigos, irmãos mesmo. Eu não tive isso na minha infância, a diferença dos meus irmãos, de mim para os meus irmãos, era de 10, 12 anos. Então eu sempre tive o sonho, o desejo de ter os meus filhos crescendo junto. Quando eu tive o meu filho, Jonas, e aí, quando ele chegou na idade, assim, já a partir de 1 ano, então eu já falei com meu esposo que já estaria então ali, que eu não voltaria a trabalhar, porque quando eu tive o Jonas, eu saí do trabalho para cuidar dele. E aí eu falei, então eu não vou voltar a trabalhar agora, vamos logo ter o outro bebê, e aí depois a gente vê como é que fica. E ali, a partir de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a gente já começou ali a tentar a ter um outro filho. E ali começou, né, toda aquela esperança, toda aquela expectativa, né, de engravidar, de ter outro bebê, ter outro bebezinho em casa e tal. Só que aí demorou. A espera foi indo, demorou, mas mesmo assim eu continuava em oração. Senhor, que seja no seu tempo, não no meu tempo. Eu sei que muitas vezes eu sou ansiosa, preocupada. Demorou um certo tempo, questão de 7 meses, mas aí eu engravidei. E aí teve toda a alegria, né? Toda a expectativa. Fiquei muito feliz, meu esposo também, a família toda feliz, né? Então ali todos os exames que eu fiz inicialmente deu tudo normal, né? O médico pediu para eu retornar em 15 dias, porque ainda estava muito pequeno, para que avaliasse melhor o feto. E aí eu voltei com 15 dias, né, para fazer essa avaliação. Quando eu voltei com 15 dias, eu fui fazer ultrassom em outro médico. O médico já me disse ali que o coraçãozinho do bebê já não estava batendo. E eu fiquei muito triste, muito angustiada. Mas mesmo assim eu decidi voltar para casa e voltar no meu médico de confiança no dia seguinte. Aí eu vim, orei, pedi ao Senhor, coloquei nas mãos do Senhor, mas sofrendo muito, de qualquer forma já com essa notícia. Quando eu fui no meu médico no dia seguinte, o médico me disse a mesma coisa: Maiane, o coraçãozinho do bebê já não está batendo, é uma gravidez que não progrediu, o seu corpo não expeliu, então você vai ter que ir para o hospital. E era uma coisa que eu não queria, era ir para o hospital para ficar longe do meu filho, ficar longe do meu esposo, ficar longe da minha família, né? Ficar ali internada. Mas tudo é na vontade do Senhor. E aí eu tive que ir ali para o hospital para ficar ali internada por 2 dias, fazer esses procedimentos. E foi um momento de muita dor, muito sofrimento, porque era uma gravidez muito planejada, uma gravidez muito esperada. Como eu falei, eu orei muito, pedi muito a Deus. Às vezes as pessoas podem olhar assim de fora, mas era tão pequeno. Eu perdi o bebê, tinha 10 semanas, né? Tinha apenas 10 semanas. Mas, só que assim, é pequeno para quem tá olhando de longe. Mas para mim, que já planejava isso desde antes do meu filho nascer,
Então isso já tinha muito mais tempo. É um sonho. Um sonho você não coloca tempo em sonho, você não coloca tempo em algo que você deseja alcançar, né? Então, assim, fora a questão da espera. Desde quando o momento que eu decidi engravidar até o momento que eu soube que eu estava grávida, foram 7 meses de oração, 7 meses de pedido ao Senhor, pedindo ao Senhor para que me enviasse essa bênção. Então, assim, quando o médico falou que o coraçãozinho já não estava mais batendo, é como se ele tivesse se aberto abaixo dos meus pés. Eu perdi o chão. Eu orei, como eu falei, eu vim para casa, eu orei, eu vim apresentar os meus pedidos, as minhas lágrimas diante do altar do Senhor. No outro dia eu tive que ir para o médico para fazer os procedimentos. Fiquei lá internada por 2 dias e meio, mais ou menos, fazendo procedimento, tomando remédio e também esperando a alta dos médicos. Só que assim, num período que eu estava ali no hospital, a ferida ainda estava aberta, ainda estava doendo muito. Eu fui dormir chorando, eu fui dormir falando com o Senhor, perguntando ao Senhor por quê. Se era para morrer, então por que o Senhor deu? Eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo assimilar tudo isso, estava tudo muito confuso na minha cabeça. E aí eu abri a Bíblia, e aí o Senhor me respondeu lá em Isaías 55, versículo 8 e 9. Um dos vídeos que eu já trouxe aqui. Que o Senhor me respondeu foi que os pensamentos que Ele tem para mim, que os caminhos... Vou ler na íntegra. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Foi isso que o Senhor me respondeu, e foi o suficiente. Ele me respondeu que na minha humanidade, na minha limitação humana, eu não conseguia entender o agir dele, eu não conseguia saber o que ele queria para minha vida. Mas foi o suficiente. Tipo assim, Maiane, entenda, os meus caminhos são maiores que os seus, você não entende, você não sabe. Porque quem tem a onisciência nas mãos sou eu que sou onisciente, sou eu que tenho a sabedoria. E aí eu comecei a me recordar, a me lembrar das palavras do Senhor. Lá em Romanos 8, 18, que diz que nenhum sofrimento, nada nessa terra pode se comparar com a glória que será revelada a mim. Lá em Romanos 8, 26, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fui me recordar das palavras do Senhor lá em João 16, que diz assim, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus falando. Eu fui entender que eu não sou melhor do que ninguém, que muitas pessoas nessa vida sofrem com enfermidade, sofrem com luto, sofrem com diversos, com dores diferentes, e eu não sou melhor do que ninguém. Então, assim, o Senhor, Ele foi ministrando ao meu coração aquilo que eu precisava ouvir, aquilo que eu precisava, aquilo que eu necessitava ouvir. E ali eu fui dormir chorando ainda. Chorando porque eu estava falando com Deus, Deus estava falando comigo, Deus estava ministrando no meu coração a sua palavra, né? Que é aquilo que eu prego, que eu tenho que viver, né? Que as feridas podem ser feitas por Ele, como Jó, capítulo 5, 18 diz, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. O que importa é que Ele venha tratar o meu caráter, o meu ego, o meu eu. Isso é o que importa. Então, assim, eu não vou entender. Pode ser que um dia Ele me explique por qual motivo eu passei por esse sofrimento.
Mas pode ser que não. Eu só tenho que estar firmada na palavra dele, confiar nele, confiar que ele é soberano, confiar que a minha vida está nas mãos dele, ser moldável nas mãos do Senhor, entender qual é o propósito da dor, qual é o propósito do sofrimento, o que ele quer me ensinar através disso. É isso que eu tenho que entender. E ali eu fui dormir chorando, falando com o Senhor e chorando. Mas aí o que acontece? No outro dia eu já acordei sorrindo e cantando. Ah, mas como assim sorrindo e cantando durante a dor, em meio à dor, em meio à prova, em meio ao sofrimento? Sim, porque eu me recordei de um louvor que dizia sobre a bondade e a fidelidade do Senhor. Eu também comecei a recordar dos versículos que eu já li sobre a bondade, a fidelidade, as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor já fez por mim, o quanto a minha vida está nas mãos dele. E ali eu acordei cantando, né, a bondade, a fidelidade do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é perfeito em todo tempo. E isso foi que foi me trazendo cura, foi me trazendo refrigério, renovo da parte do Senhor. Foi isso que eu preciso estar firmada na rocha que é Jesus. E quando eu estou firmada na rocha que é Jesus, ele vem. Quando eu estou firmada na rocha que é Jesus, ele vem com seu renovo, com seu refrigério sobre a minha vida, sobre a minha alma, me lava, me purifica e sara as minhas feridas. Amados, o que eu venho te dizer neste dia, através desse testemunho, a gente pode sofrer sim, a gente pode ter dor, sofrimento neste mundo, mas entenda o propósito que o Senhor quer tratar com você no momento da dor e da dificuldade. Entenda o que o Senhor quer te ensinar. Entenda como Ele quer te moldar, te lapidar, te transformar para a honra e glória do nome dEle. Muitas vezes acontecem as coisas conosco para que nós possamos sarar, curar outras pessoas, para que nós possamos ficar mais compassivos, mais humildes, mais sensíveis à dor do outro. Então, o que eu venho dizer para você neste dia? Ah, Maiane, já passou? Não, às vezes ainda me lembro da dor, mas eu tenho a esperança no Senhor, que com certeza Ele vai me curar, vai me sarar totalmente. E no dia que Ele quiser, na hora certa, no momento certo, Ele vai me enviar a minha bênção. É isso que eu tenho que acreditar, é isso que eu tenho que confiar. Que as minhas orações estão chegando no trono dele, que as minhas orações estão chegando aos ouvidos dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda o que o Senhor quer te ensinar. Entenda que nada nesse mundo, nenhuma dor, nenhum sofrimento pode comparar aquilo que está reservado, a nossa coroa de glória que o Senhor tem para nós. Continue firme com o Senhor, continue na presença do Senhor, continue a orar, continue a clamar, continue colocando seus pedidos e orações diante do altar do Senhor, que eu tenho certeza que um dia Ele vai responder com a tua bênção, com o que você necessita, com o que você necessita mesmo, porque às vezes a gente pede, mas Ele só dá o que é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano e como cristão, como caráter de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E ali teve dias em que quando eu cheguei do hospital, eu senti fome, eu senti enjoo, sintomas da gravidez. E foi difícil, porque sentir esses sintomas e não estar mais grávida foi difícil. Mas o Senhor me sustentou. Eu te digo neste dia, o Senhor também, Ele te sustenta. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te coloca de pé. Coloca a cabeça para cima. Olhe para o alto. Faça como o salmista lá em Salmo 121. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele está a todo momento com os olhos abertos e com os ouvidos abertos, ouvindo a tua oração. E que esse meu testemunho venha falar ao teu coração, que o Espírito Santo venha ministrar melhor o teu coração. E que se você se deixe ser moldado pelo Senhor, se deixe ser transformado, lapidado, aprenda no momento da dor
no momento da dificuldade, e com certeza um dia essa noite, essas nuvens vão passar e o sol vai voltar a brilhar. E o sol que vai voltar a brilhar na minha e na sua vida é o sol da justiça, é o sol do poderoso Deus.